Opa, muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso HTML5 e CS3 na prática, Introdução à Internet e à Web. E hoje, nessa aula, nós vamos dar uma pincelada no contexto histórico da internet para que você possa entender de onde as coisas vieram, aonde as coisas estão hoje e onde provavelmente as coisas estão caminhando dentro desse contexto de internet, ok? E a gente vai dar primeiro uma pincelada ou uma olhada melhor sobre a evolução da internet, de onde as coisas vieram, as coisas que eu quero dizer, a internet e a web. Ok? Então, em um contexto histórico, a internet ela foi desenvolvida a partir de pesquisas militares nos períodos da Guerra Fria. E nessa época ela se chamava ARPANET. E um dos principais intuitos aí dos militares dos Estados Unidos era desenvolver um sistema que fosse capaz que, mesmo se um pentágono, né, ali a principal base general dos Estados Unidos fosse destruída, as outras bases adjacentes pudessem se comunicar. Ok? Então o design da internet, por assim dizer, é um design distribuído, no qual mesmo se um ponto, mesmo que fosse um ponto central, for desligado ou destruído, a comunicação possa ser ainda continuada. E a internet, ou melhor dizendo, nessa época, a ARPANET, funcionava através de um sistema conhecido como chaveamento de pacotes. E esse sistema basicamente significa que a informação ela é enviada em pedacinhos. Cada pedacinho ele contém, óbvio, a informação, mas também contém o número do endereço de destino que você quer enviar, e a gente vai entender que esse número de endereço de destino se chama endereço IP, ok? E o número de pacotes a qual ele quer enviar e o número atual desse pacote. Então, por exemplo, ele vai carregar, vamos dizer que você quer enviar a palavra olá, e cada pacote vai carregar uma letra. Então, o primeiro pacote vai ser a letra O, ok? O vai ser informação. O endereço vai ser, por exemplo, o endereço 193. Vamos colocar um endereço como número qualquer, ok? Claro que o endereço IP não é só esse. A quantidade de pacotes vai ser 3 e o número atual desse pacote vai ser 1, ok? Na sequência, você vai enviar o próximo pacote com a letra L e depois a letra A. E assim você vai formar a palavra olá. E isso é uma estratégia interessante até para não sobrecarregar essa rede e também para efeitos militares, para que você possa, ou melhor, para que você não corra o risco de perder a informação como um todo. E por que a informação é tão importante, vamos dizer assim, para os militares? Porque é um dos ativos ou um dos elementos de conquista mais importante ou a ser conquistado dentro de uma batalha ou dentro de uma guerra, quando os militares pretendem se defender ou atacar algum outro local. Um dos principais ativos de conquista é a comunicação, porque você consegue paralisar a estratégia do seu inimigo. E em termos históricos, a primeira comunicação aconteceu em 29 de outubro de 69, em que o primeiro texto a ser enviado seria a palavra login, como desejava o professor Leonard, da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Mas o computador somente recebeu até a letra O. Foi o primeiro bug, né? Primeira comunicação já aconteceu com bug. Graças a Deus o ataque inimigo nunca aconteceu, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não sabia que ele estava criando, dando início ao maior fenômeno da comunicação do século XX. O único meio de comunicação que em apenas 4 anos conseguia atingir cerca de 50 milhões de pessoas. E ali nos anos de 1970, ou melhor, na década de 70, as universidades e outras instituições de pesquisa que faziam trabalhos relativos à defesa tiveram permissões a se conectar à ARPANET em 1975, em que, inclusive nessa época, nessa situação, existiam aproximadamente 100 sites. Com o fim da Guerra Fria, por volta de 90, ali 1990, a rede foi aberta ao setor privado e nunca mais parou de crescer. E aqui, uma curiosidade, o físico inglês Tim Berners-Lee cientista da computação e professor do MIT, ele acreditava
na invenção de algo que pudesse interligar a internet, porque a internet é como se fosse um cabo. E o Tim Berners-Lee estava dando utilidade para aquele cabo tão poderoso que conectava, naquela época, já no início, 50 milhões de pessoas. Então ele inventou uma espécie de tecnologia a qual integrava a capacidade de eu visualizar ou utilizar a internet para visualizar informações, como eu posso dizer, inteligentes, de uma forma mais inteligente. E a gente precisa entender, dentro desse contexto histórico, que a gente tinha diversas universidades e institutos de pesquisa conectados e eles gostariam de compartilhar informação. Como cientista, como Instituto Nacional, como Instituto de Pesquisa, aliás, compartilham informações. E compartilham até hoje dessa forma, através de papers, né, ou artigos científicos. Esses artigos científicos eram compartilhados através de simpósios ou anais ou grandes encontros de cientistas, a qual o cientista a qual estava disposto a compartilhar aquela informação subia ao palco e dentro ali daquela reunião, vamos assim dizer, compartilhava todas as informações. E isso é um pouco demorado, é um pouco mais trabalhoso. Então, o Tim Berners-Lee teve a ideia de compartilhar essas informações de uma forma um pouco mais rápida. Então, ele criou essa possibilidade de compartilhamento, a qual você pudesse visualizar textos, imagens, clicar em links e fazer tudo isso. Então, em 25 de dezembro de 1990, com a ajuda do seu aluno Robert, um jovem estudante, implementou a primeira comunicação bem-sucedida entre um cliente HTTP, que é o protocolo das páginas de internet, em que o seu primeiro endereço foi info.cern.ch, que era um site de catálogo de outros sites. E dentro desse contexto histórico, isso fazia total sentido, porque eu tinha poucos sites, como eu comentei, naquela época ainda pouco mais que 100 sites, e você pode guardar isso na sua cabeça, claro, a grande maioria você vai guardar, assim como você grava o nome facebook.com, google.com.br, entre outros, e você gostaria, na verdade, de buscar mais sites. Então eles criaram a possibilidade de categorizar esses sites em várias categorias, como por exemplo, pessoas, histórias, bibliografia, coisas técnicas, e você tivesse a possibilidade de clicar nesses sites e utilizar. Esse site ainda, como eu comentei, está até hoje online, você pode clicar lá e ver dentro desse contexto histórico. Nessa época nós ainda não tínhamos os buscadores, que nasceu da necessidade de um número maior de sites a qual esses grandes catálogos pudessem armazenar. O Yahoo foi um dos primeiros buscadores, a qual a primeira função dele era para ser um catálogo. Depois, dentro desse catálogo, ele adicionou um campo de busca, ok? Um campo de busca simples, e depois esse catálogo em formato de lista acabou desaparecendo por não ser tão prático e ficou só esse campo de busca, dando origem ao buscador. Logo depois, em 97 e 98, nasceu a Google, a qual até hoje domina aí o universo dos buscadores. E aqui está a foto do nosso tão, vamos dizer assim, querido Tim Berners-Lee, que é o pai da World Wide Web. Graças a ele, você e eu temos uma internet muito melhor. E no Brasil? No Brasil, a história da internet começou um pouco mais tarde, só em 91 com a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, que era uma operação acadêmica subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A RNP é hoje um dos principais backbones, e a gente vai ver o que significa backbone mais à frente, que envolve instituições e centros de pesquisa, como por exemplo FAPESP, FAPEP, FAMIG, entre outras, universidades, laboratórios, etc. Em 1999, no início aí da internet, da internet no Brasil, vamos assim dizer, a Embratel liberou no dia 20 de dezembro um serviço experimental a fim de conhecer melhor a internet. E somente em 95 foi possível, através daí do Ministério das Telecomunicações, Ciência e Tecnologia, a abertura ao setor privado, permitindo então a exploração comercial para a população brasileira. E eu lembro muito bem que eu estava nessa época, em 96, eu conheci a internet, conheci só vendo, não usei.
existia aí na casa dos meus primos, existiam uns primos que eles eram, vamos dizer assim, bem de classe social, e eles tinham um computador. Nessa época eu não tinha ainda o computador, eu tinha um computador que ele não possibilitava conectar na internet, nem tinha telefone na minha casa. Esses meus primos vieram anunciar para mim, mostrar que eles estavam acessando um site chamado Universo Online, que era um site de notícias. E até hoje é um site de notícias, aliás. Eu só fui ter acesso a utilizar a internet na escola, na Univap, no CTE, que era uma escola, uma subunidade da Univap, Universidade do Vale do Paraíba, a qual lá na biblioteca tinha um computador que precisava ser agendado, o horário de utilização dele, que possibilitava você estar conectado à internet a velocidades de 30K, kbits por segundo. Nesse computador eu tinha acesso a uma ferramenta muito interessante chamado Alta Vista, que era um buscador, um dos primeiros buscadores aí também que era concorrente do Yahoo. Nessa época aí o Google ainda era um sistema de busca de livros na biblioteca de Stanford. No Brasil esse número de domínios foi crescendo, claro, como também continua crescendo, e é uma estatística em março de 2010 ele já atingia patamares aí de próximo a 2,5 milhões de domínios ou sites. E para a gente entender um pouquinho aí até efeitos históricos sobre a BBS, ele é um sistema precursor aí à web, ou World Wide Web, que foi inventado aí pelo, como você viu, Tim Berners-Lee, um físico inglês, trabalhava lá no MIT, em fevereiro de 1978, um dia que nevava muito. Claro, as boas invenções são criadas através de dificuldades, e existiam dois jovens estudantes, o Ward, que era o programador da IBM, que decidiu ligar para o colega, o Randy, que trabalhava também com hardware, para que ele ajudasse a ligar um computador S100, esse computador era da IBM, e uma linha telefônica. A ideia básica era permitir que outras pessoas pudessem acessar informativos, mesmo que não precisassem sair das suas casas por conta da neve. Foi então nessa época que foi criada a BBS, Bulletin Board System, que é um sistema de computador que permite que usuários se conectem usando um programa de terminal. Ou famigerado, tela preta similar ao antigo DOS, usando uma linha telefônica. Lá dentro é possível fazer uploads, download de programas, ler notícias, trocar mensagens com outras pessoas e participar ali daquela grande rede social. E hoje nós que não utilizamos, eu não cheguei a utilizar esse sistema, nos consideramos muito espertos, né, ou modernos, por estar utilizando aí rede social. Mas isso já foi criado em 1978, somente e uma carinha um pouco antiga, vamos assim dizer, mas com o mesmo propósito, de disponibilizar notícias, entretenimento, recreação e até, naquela época já, a possibilidade de ver fotos, vamos dizer assim, um pouco mais picantes. E como a internet ela é distribuída? Bom, como eu comentei, a internet ela é distribuída através de um canal chamado backbone, ou espinha dorsal, que significa uma rede de dados muito veloz. É como se fosse um grande cano de água que ali passa uma quantidade gigantesca, incalculável de água, e dentro desse principal cano a gente vai derivando para canos menores até chegar nas nossas casas. Nesses canos, vamos assim dizer, falando de uma analogia a grosso modo, passa uma altíssima velocidade, um altíssimo fluxo de dados a uma altíssima velocidade. Esse RNP é chamado de RNP, ou esse backbone, aliás, é chamado de RNP, que é Rede Nacional de Pesquisa. E é interligado por N centros aí, situados aí em grandes estados, em grandes capitais, inclusive do Brasil, através de grandes velocidades. Atualmente, claro que isso está sendo aumentado ali a redes de 10 gigabits por segundo em vermelho. E os provedores de acesso são empresas a qual o principal intuito deles é ligar esses backbones e disponibilizar, como eu comentei, essa internet até as nossas casas, obviamente a velocidades menores, porém acessíveis
as pessoas, né? Porque esses fluxos, esse backbone, ou essa RNP, por ser uma internet de altíssima velocidade, é muitíssimo caro, tornando-se inviável para uma pessoa comum como nós de possibilitar acesso à internet. Homepage, site ou sítio, qual delas nós utilizamos? Bom, o termo site em inglês significa um local ou um lugar. Na internet significa um conjunto de páginas que representa uma pessoa, instituição ou empresa. No Brasil, a gente pode encontrar muitos textos que não concordam com esse termo em inglês, misturados ao português, para se referir a uma página de internet, e acabam adotando o termo sítio, que é muito comum em Portugal e também no Brasil, em alguns sítios do governo, ok? Homepage é considerado apenas uma página inicial ou a página principal de um site. Logo, todo site tem uma homepage, que é composto por um conjunto de páginas internas, onde essas páginas internas são as páginas navegáveis, a qual eu vou clicando e vou vendo N detalhes por aí. Na internet, ou assim dizer, a web, nós temos o navegador, que é um dos principais elementos aí da peça-chave da estrutura do Tim Berners-Lee para que isso possa funcionar. E seu principal intuito é possibilitar a função de buscar um arquivo no servidor e tratar a formatação e apresentação do arquivo na tela. Cada página é um arquivo criado basicamente com a linguagem de formatação HTML. E aqui vale lembrar aquela máxima que HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de formatação, porque seria o equivalente a eu escrever uma página, por exemplo, no Word e ansiar por essa página ou querer que essa página mudasse de texto sem que eu digitasse novamente. Se você digitou ali, essa página fica estática. Isso significa formatação. O que liga aí o HTML. O que dá vida ao HTML é o JavaScript. Elementos como cores, tipos de letra, posicionamento de imagem, texto, entre outros, são elementos definidos dentro do HTML. E nos dias de hoje, os navegadores mais conhecidos são o Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Safari e o Opera. E o Mosaic? O Mosaic foi reconhecido por muitos como o primeiro navegador com imagens e foi o primeiro navegador a rodar no Windows, além do Unix, que abriu a internet para o público em geral. Foi desenvolvido por Mark Anderson no National Center of Supercomputer Applications a partir de 1992 e lançado em 93. Extinto em janeiro de 97. Por quê? Porque isso foi vendido, esse código ele foi incorporado à Netscape, a qual a Netscape depois logo foi, vamos dizer assim, fechada, se faliu ali com o boom da internet, ali na virada de 2000, e foi onde esse código foi doado a uma instituição sem fins lucrativos, chamado Mozilla, a qual depois criou o navegador Mozilla e depois criou uma versão um pouquinho mais moderna do Firefox. Então, se você usa hoje o Firefox, internamente ali ainda temos o Mosaic. DNS. DNS em inglês significa Domain Name System, que basicamente faz duas coisas. Primeiro, examinar e atualizar o banco de dados de domínio e segundo, converter os nomes de domínios em endereços de rede IP. Por quê? Porque os computadores não entendem ali, por exemplo, devsamurai.com.br, google.com.br, facebook.com, ele não entende isso. O que ele entende são endereços numéricos, ok? E para facilitar você decorar esses endereços numéricos, nós temos hoje um sistema qual ele traduz o que você digita lá no seu navegador.com ou .com.br, que seja, em endereços numéricos a qual o computador possa se conectar em outro computador, chamado de servidor. E o e-mail? O e-mail em inglês significa Electronic Mail, quer dizer correio eletrônico, que ele é utilizado ainda hoje e eu utilizo muito nas minhas campanhas de comunicação com os meus clientes, com os meus alunos e com os meus possíveis alunos também, a qual eles recebem mensagens de comunicação, informes, notícias e até muitas vezes vídeos que eu gravo por aí de uma forma gratuita.
Internet em números aí só para a gente conseguir entender para onde que a internet está caminhando e a sua monstruosidade no bom sentido. 25% da população mundial acessa a internet, 1 trilhão de páginas indexadas pelo Google, 1 bilhão de pessoas no Facebook todos os dias e a cada 1 minuto, 24 horas de vídeo no YouTube é carregado. A cada 1 segundo, um novo blog é criado, ok? E aí, temos aí também, para fechar, um exercício prático. E qual é o exercício prático que eu vou pedir para que você faça? Esse exercício prático consiste em utilizar o Word para redigir, ou se você já tiver, inclusive, um currículo, pode utilizar esse currículo, não precisa redigi-lo de novo. É só para a gente ter um modelo para que a gente possa utilizar na próxima aula, aula 2, no nosso exercício. E os próximos passos? Bom, nessa aula a gente teve apenas um panorama geral ali, como eu disse, uma pincelada no contexto histórico para saber da onde veio a internet, onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando. E agora nas próximas aulas nós vamos entender o que é o HTML e como eu comentei, pedir para que você faça o exercício para colocar logo já a mão na massa. Bacana? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, esteja gostando, inclusive, faça o exercício para que você possa aprender cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima aula.